E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Veja só, conforme eu tinha combinado, estou gravando esse vídeo contendo a revisão de conteúdo para a nossa terceira prova oficial, que é a prova do terceiro bimestre de História, cujo tema será a reforma religiosa e a contra-reforma. Pessoal, acompanhem bem, preste bem atenção em tudo que eu vou falar nesse vídeo e também estude pelo slide e pela apostila do aluno. Eu vou postar tudo isso, né, o vídeo e os slides lá na nossa plataforma Plural, para que vocês possam estudar e eu espero que vocês façam uma excelente prova, tá, pessoal? Só como forma aqui de introdução, a gente entende, né, quando a gente fala de reforma religiosa, nós devemos nos lembrar imediatamente que foi um movimento iniciado por Martinho Lutero, lá em Wittenberg, onde hoje nós conhecemos como Alemanha. Em 1517, Martinho Lutero fixa na porta da sua igreja, né, as famosas teses, contendo ali as bases, né, do que seria a igreja luterana. Bom, grosso modo, tá, pessoal, de forma mais geral, a reforma religiosa significou um racha no cristianismo no Ocidente. O que o Martinho Lutero fez, né, em 1517, foi iniciar uma nova vertente do cristianismo no Ocidente, tá? Então a reforma religiosa representa aí um racha, né? Uma divisão do cristianismo entre protestantes e católicos, tá, pessoal? Bom, nós vamos então para o nosso estudo sistematizado através dos slides. Vamos a eles, tá, gente? Bom, pessoal, para iniciar nosso estudo aí, nós temos aí as origens da reforma religiosa. E os motivos foram vários, tá, gente? Mas, basicamente, uma onda de descontentamento dentro da própria Igreja Católica. Eles estavam começando a questionar o comportamento do alto clero e também a questão da cobrança de indulgências. Uma outra coisa também que causava descontentamento era a venda de relíquias, né, relíquias religiosas, que eles passaram a entender como uma coisa não muito correta, não é, gente? Bom, isso tudo provocou uma crise interna na Igreja Católica e inicia-se, então, um conflito entre a Igreja e a prática da fé. Bom, isso é traduzido, gente, no luxo em que os papas viviam no século XIV. Isso era um contraste enorme, pois boa parte da população vivia na pobreza, né? Uma outra questão também que estava causando grande descontentamento era a prática do nepotismo. Vocês sabem, não é? Vocês são inteligentes. Nepotismo significa aí você dar cargos, né, para familiares, né? Acontece muito na política e isso é proibido, tá, gente? Bom, tudo isso causou como seria normal, não é? Uma perda de credibilidade do Vaticano. Bom, uma outra questão também que estava causando grande descontentamento era a forte intrusão da igreja na política, né? Eles achavam que, principalmente os reformadores, achavam que a questão espiritual deveria ser separada das questões mundanas e principalmente na área da política, tá, gente? Bom, a raiz, né, de um dos grandes problemas enfrentados pela Igreja Católica foi a enorme despesa que eles tiveram, né, para custear a construção da Basílica de São Pedro em 1517. Bom, foi a partir dessa enorme dívida que o Vaticano contraiu que passou a acelerar a questão da venda de indulgências, provocando aí um descontentamento entre os cristãos, tá, gente? Bom, tudo isso, então, leva a um fenômeno que podemos considerar como religioso e também, de certa forma, político, tá, gente? Martinho Lutero, um monge agostiniano, começou a questionar, né, os dogmas da sua própria igreja. Gente, ele era bispo da Igreja Católica. Inclusive, houve, né, um episódio onde Martinho Lutero fez uma visita, ele fez uma viagem a Roma e visitou o Vaticano, e ele volta de lá bastante decepcionado. Bom, e ele passa a defender a ideia da rejeição ao poder do Papa, porque na visão do Martinho Lutero, somente a fé assegurava a salvação. E uma outra coisa também que era fundamental aí no pensamento de Martinho Lutero, era que o perdão não deve ser comprado, né?
E também a questão da Bíblia ser a única fonte da verdade. Esse questionamento do Martinho Lutero era que a única fonte, né, da verdade estava aí nas palavras, né, dos representantes da Igreja Católica. Ele achava que não, que cada pessoa, cada indivíduo tinha direito de ter acesso a essa verdade. Inclusive, ele faz uma coisa inédita, não é? Ele traduz a Bíblia, que até então era só escrita em latim, ele traduz para o alemão, né, para que o seu povo pudesse ler a própria Bíblia e chegar à sua própria conclusão, né? Bom, uma outra questão também muito forte defendida por Lutero era que o papado não era uma instituição criada por Jesus Cristo. Bom, aí há um grande choque aí, né, de interesses, de compreensão. Quando a gente olha aí pela vertente católica, né, o primeiro Papa foi Pedro, né? Jesus, inclusive, passa para ele essa missão de fundar a igreja. Então, Pedro seria o primeiro Papa. Mas para os reformistas, não, o papado não seria uma instituição criada por Jesus Cristo. Uma outra questão também que é muito interessante aí na visão dos reformadores é a inexistência do purgatório. Então, para os reformadores, para o protestantismo que estava nascendo, só existe aqui o céu e o inferno, não é? Mas para a doutrina católica existe o céu, o inferno e também uma zona intermediária que é o purgatório, onde as pessoas que cometeram pecados leves passam uma temporada ali para purgar, né? Ou seja, para se redimir dos seus pecados e poder ascender aos céus, né? Bom, e também uma outra questão que é dos grandes dogmas do protestantismo é que os santos não deveriam ser adorados, tá? Definitivamente não é o que acontece na Igreja Católica, não é, pessoal? Bom, o Martinho Lutero, ele estava cada vez mais insatisfeito e pode-se dizer, né, literalmente, que em 1517 ele surta, né? Ele elabora aí 97 teses, coloca num banner e fixa na porta da sua igreja em Wittenberg. E começa aí, né, um efeito dominó que termina com a sua expulsão da Igreja Católica. O Papa Leão X executa o banimento de Lutero e ele é declarado herege, não é, gente? Vocês sabem o que é herege? O que é heresia? É a ideia, né, de quem professa doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja como dogma, né? Então, Martinho Lutero foi declarado herege, ele é banido da Igreja Católica e ele busca refúgio na Saxônia, tá, pessoal? Foi na Saxônia que houve o germe do luteranismo, né, da Igreja Luterana e o início do movimento protestante, não é, gente? Uma questão interessante aí sobre a palavra protestante, porque ela deriva de um protesto iniciado por Martinho Lutero. Bom, esse germe que ajudou a criar as bases dogmáticas da Igreja Luterana são os famosos panfletos, né, denominados de Confissão de Augsburgo, tá? Isso foi escrito por Lutero em 1530 e contém os fundamentos da doutrina luterana. E bom, e como eu disse agorinha, ele também traduziu a Bíblia, né, para o alemão, tá, gente? Entendido aí como surgiu o protestantismo aí pela vida e obra de Martinho Lutero? Eu espero que tenha ficado bastante claro, tá, gente? Bom, com relação à expansão da reforma religiosa, ela foi expandida para 3 regiões distintas, tá, pessoal? Suíça, França e Inglaterra. Vamos entender cada parte, né, cada região dessa onde o protestantismo foi expandido, tá? Bom, primeiramente na Suíça, foi criada aí a Confederação Helvética em 1520, onde uma personalidade muito importante chamada de Ulrich Zwinglio publicou vários livros criticando a Igreja Católica. Bom, entre parte do pensamento de Ulrich Zwinglio estava a ideia da defesa do casamento dos sacerdotes, ou seja, né, ele estava se colocando totalmente contra a um dos dogmas da Igreja Católica, representada pelo celibato, onde o celibato significa aí a proibição de casamento dos clérigos, né?
Pessoal, é por conta aí da forte atuação de Ulrich Zwinglio e também João Calvino, que esteve nessa região aí na Suíça, Genebra se tornou um dos centros mais importantes da reforma religiosa, tá, gente? Então, veja bem, Confederação Helvética na Suíça. Já na França nós temos aí a atuação do teólogo João Calvino, sem dúvida alguma o principal personagem de expansão do protestantismo no mundo, tá, gente? O João Calvino, ele formulou a doutrina da predestinação, ou seja, a ideia de que os destinos estão traçados por Deus no nascimento. João Calvino pregava aí a separação entre a igreja e o Estado. Essa era a parte radical do pensamento de João Calvino, tá, gente? Bom, pela manifestação da predestinação, somente com trabalho e riqueza produzida, né, que a pessoa é salva. E isso já é predeterminado por Deus, tá, gente? Bom, na França, os seguidores de João Calvino passaram a ser conhecidos como huguenotes, tá, gente? Bom, para entender melhor aí a questão da teoria da predestinação das almas, eu trago aqui algumas partes do pensamento de João Calvino, tá? Vamos a ela. A primeira, nada do que fizermos mudará nosso destino. A condenação ou a salvação só Deus sabe, né? Uma outra coisa muito interessante, pelo trabalho se alcança a riqueza, e isso é um sinal de bênção, não é? Uma outra questão é a riqueza material pode ser uma pista da salvação. Bom, João Calvino, pessoal, veja como isso é interessante, né? Desenvolveu o espírito de poupança, sobriedade, trabalho e investimento. Por tudo isso, a obra de João Calvino é entendida como a gênese do capitalismo moderno. Tanto que Max Weber, né, um dos mais importantes sociólogos, né, do período clássico, ele escreve uma obra chamada de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, associando aí o fenômeno do protestantismo, do calvinismo, ao surgimento das bases do capitalismo, tá, gente? Vejam como isso é interessante, não é? Então, vejam só, nós vimos aí Suíça, a França, né? Agora a gente vai ver aqui a Inglaterra. A Inglaterra é bem interessante, tá, pessoal? Porque o rei Henrique VIII, da poderosa dinastia Tudor, ele queria se divorciar, né, da rainha Catarina de Aragão, porque eles tiveram só uma filha mulher, né? E pelas leis de época, só os meninos, só os filhos homens poderiam suceder ao trono, né? Poderiam herdar o trono e se tornarem novos reis. Bom, por causa desse grave problema com a sucessão de trono, o rei Henrique VIII pede autorização ao Papa Clemente VII para que ele pudesse divorciar, né, de Catarina de Aragão. Bom, o Papa, ele não aceita essa ideia e ele faz mais ainda, que ele excomunga o rei. Bom, em resposta a isso, Henrique VIII, ele separa-se, né, da Catarina de Aragão, ele se divorcia da rainha e se casa com uma dama da corte inglesa chamada de Ana Bolena. E ele não fez só isso, tá, gente? Ele fundou uma nova religião, que é a Igreja Anglicana. Ela foi fundada em 1534 e após isso, em retaliação ao que o Papa tinha feito a ele confisca todas as terras da Igreja Católica no território inglês, tá? Bom, e mais ainda, né, como uma forma de se precaver, ele subordina o clero, né, da Igreja Anglicana na Inglaterra ao Estado, tá, gente? Então, vejam só, nós vimos, né, a expansão do protestantismo na Suíça, com a Confederação Helvética, na França, com João Calvino, e também na Inglaterra, com o rei Henrique VIII, tá, gente? A Igreja Anglicana, ela se espalhou pelo mundo inteiro. Bom, pessoal, com relação à Contra-Reforma, bom, é óbvio, né, que o núcleo central do Vaticano, da Igreja Católica, percebeu que eles tinham perdido milhões de fiéis pelo mundo inteiro e precisava tomar uma atitude. E essa atitude foi a convocação do Concílio de Trento pelo Papa Paulo III. Isso aconteceu em 1545, foi o início das atividades do Concílio de Trento. O objetivo, tá, por trás disso tudo, gente, o objetivo maior, o pano de fundo para tudo isso,
era a conciliação entre protestantes e católicos. Bom, nós sabemos que isso foi uma coisa impossível, né? Mas os resultados do Concílio de Trento foram favoráveis para a Igreja Católica, com o fortalecimento da autoridade do Papa, que para eles, né, para o cerne da doutrina católica, é representante de Deus na Terra. O primeiro Papa foi Pedro, como eu já disse antes, não é? Bom, e também o Concílio de Trento permitiu aí o fortalecimento da doutrina tradicional, né? Com o reforço aí do celibato, ou seja, né, a proibição de casamento entre clérigos, o culto à Virgem Maria e aos santos, e a salvação pela fé e pelas obras, ou seja, eles levaram em consideração uma das maiores reclamações, né, de Martinho Lutero, que era a venda de indulgências. Essa prática deixou de existir no Concílio de Trento, tá, gente? Bom, no Concílio de Trento também foi reforçada a ideia do batizado como uma das ações, né, dentro do ordenamento católico, que tinha como objetivo aí o perdão ao pecado original, ok, gente? Bom, e uma outra coisa extremamente importante também que ocorreu no Concílio de Trento foi a fundação da Companhia de Jesus, que ficou sob o encargo, né, de um padre espanhol chamado Inácio de Loyola. Ele funda a Companhia de Jesus em 1540, cujos objetivos eram a propagação da fé e o progresso das almas na vida e doutrinas cristãs. Gente, a Companhia de Jesus devia fidelidade total ao Papa, e eles tiveram grande atuação na América, na China e também no Japão. No Brasil, a obra que eles fizeram foi magnífica, tá, gente? Na primeira semana que eles chegaram aqui, eles já fundaram uma escola. Bom, com relação à Inquisição e o Tribunal do Santo Ofício, de acordo aí com a narrativa oficial, eles utilizavam aí, né, métodos de tortura e incentivo à delação, não é, gente? O tribunal tinha aí o poder de perseguir, processar e condenar os hereges, inclusive, às vezes, instituindo a pena de morte nas fogueiras, tá, pessoal? Bom, quanto a isso, gente, existem historiadores, né, jovens, que estão resgatando essa história, e eles dizem que não foi bem assim, tá? Mas enquanto persiste a narrativa oficial, nós temos aí, né, o Tribunal do Santo Ofício com esta visão, ok, gente? Não se esqueçam disso. Bom, inclusive, eles criaram o Index Papal, né, que era o Index Librorum Prohibitorum, que era a censura de livros. Eles confiscavam livros e deixavam armazenados nessa parte da Biblioteca do Vaticano, denominada de Index Papal. Ali foram confinados, né, livros de Martinho Lutero, João Calvino, também de Maquiavel, Copérnico, Galileu, até Isaac Newton, tá, gente? Bom, um outro episódio também, que é bem marcante na questão da Reforma Protestante, foi o Massacre de São Bartolomeu, tá, gente? Está no contexto das guerras religiosas. Isso ocorreu em Paris em 24 de agosto de 1572, e dezenas de huguenotes foram assassinados, ou seja, né, dezenas de calvinistas, protestantes foram assassinados, tá, gente? E os massacres continuaram em 12 cidades do Reino da França até outubro daquele mesmo ano, tá, gente? Bom, com relação ainda no contexto das guerras religiosas, nós temos aí a Guerra dos 30 Anos, que durou de 1618 até 1648. Bom, nós temos aí duas explicações para ela, duas causas para essa guerra. Uma que é o motivo religioso, que pode ser explicitado, né, como o fim da liberdade religiosa no Sacro Império Romano Germânico, que foi decretado por Fernando II, rei católico, tá? O motivo político, que eu acho que é o fator mais determinante aí, que levou católicos e protestantes a guerrearem por 30 anos, foi a luta dos príncipes protestantes alemães contra os Habsburgos, né? Que eram católicos da Áustria, Borgonha e também do Reino de Aragão e Castela, na Espanha, tá? Bom, pessoal, os atores dessa guerra foram
Espanha e Áustria contra Inglaterra, França, Suécia, Dinamarca e Reino de Savoia, que é a atual Itália, tá, gente? Bom, ao final de tudo, a França, ela entra no conflito e vence os outros reinos, se tornando a maior potência mundial até 1648. Pessoal, no final desta guerra foi assinado um documento chamado de A Paz de Westfália, considerado um marco nas relações internacionais. Bom, a Paz de Westfália, antes de mais nada, ela põe fim à Guerra dos 30 anos, tá? Mas também ela produziu aí inovações no mundo da política, da geopolítica e também das relações internacionais. Bom, mas, pessoal, ela marca aí o início de uma nova ordem internacional, que foi possível graças à convivência pacífica entre católicos e protestantes. Um sistema internacional baseado no equilíbrio de poder. Veja que coisa sensacional, não é, gente? Bom, uma outra coisa também sensacional da Paz de Westfália foi a ideia da razão de Estado. Ou seja, o uso de qualquer meio, até mesmo a violência, para assegurar o bem-estar e a sobrevivência do Estado. Bom, e também o uso da diplomacia em vez da guerra. E uma outra questão extremamente importante foi a igualdade dos Estados soberanos, né? Bom, então, a partir da assinatura da Paz de Westfália, devia-se respeitar os territórios uns dos outros, assim como seus anseios, desde que não se colocasse outro território em risco iminente. Bom, isso se traduz aí no conceito de equilíbrio de poder, tá, gente? Bom, pessoal, então é isso. Prestem bastante atenção em tudo que nós falamos aqui e também estudem atentamente os slides e a apostila. Bom, pessoal, se vocês... eu vou pedir um favor para vocês, né? Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância junto a essa plataforma. Pessoal, os comentários são extremamente importantes. Não importa o tipo de comentário, você pode colocar um alô, um ponto e vírgula, seja lá o que for, né? Gostei, não gostei. Porque quando começam a aparecer muitos comentários, o algoritmo do YouTube entende que o vídeo tem relevância e compartilha entre os inscritos do canal. E até sobe ele na página inicial do YouTube. Olha, eu agradeço imensamente, né? Se você chegou até esse ponto dessa aula. E eu me despeço aqui com um cordial abraço, tá, pessoal? Até breve e excelente prova!